Bom, olá pessoal. No vídeo de hoje a gente vai para a terceira e última parte dos vídeos referentes à manipulação de um data frame, né? Ressalto aqui para vocês que obviamente a gente tem outras inúmeras funções que podem ser utilizadas para esse fim, tá? Mas eu acredito que com o que a gente viu nos dois últimos vídeos e nessa terceira parte, a gente já tem um material básico suficiente para dar sequência às nossas atividades, aí, às nossas aulas. Lembrando então, só para a gente retomar, a gente estava utilizando como um data frame, um data frame que já vem incluído no pacote básico aí do R, né, nas bibliotecas básicas do R, que se chama Iris. E a gente viu que para carregar esses data frames que já vêm incluídos, basta a gente utilizar o comando, né, ou a função data, e entre parênteses no meu argumento eu adiciono o meu data frame de interesse. Então Ctrl Enter, fiz a leitura do meu data frame original. Como eu vou realizar algumas inserções e substituições nesse data frame, eu vou criar um novo objeto que eu estou chamando aqui de Iris2, e esse objeto ele vai receber exatamente, né, uma cópia do meu data frame original Iris. Por que eu estou fazendo isso aqui? Bom, de novo, como eu vou fazer essas inserções e substituições, para não dar nenhum problema, né, algum tipo de conflito com o data frame original, eu estou criando esse objeto, tá? Então, Ctrl Enter, Iris2, vou fazer a leitura das primeiras linhas desse data frame. Observem no output, na janela esquerda inferior aqui, que a gente tem exatamente a mesma saída, tá, dos vídeos anteriores aí do data frame Iris, né? Então, que é composto aí por 5 diferentes colunas e 150 observações, ou 150 linhas, né? Certo. A gente viu no vídeo anterior a utilização desses colchetes, né? Então, os colchetes, só relembrando também, eles indicam para a gente uma posição dentro do nosso data frame, né? No caso do data frame, então, valores à esquerda, né, da vírgula dentro do colchete, a gente tem a linha ou as linhas de interesse, e ao lado direito dessa vírgula, a gente tem a coluna ou as colunas de interesse. Nesse caso especificamente, dessa linha aqui, né, que a gente está destacando, o que a gente tem? Eu estou pegando a observação, né, ou o valor que está na primeira linha da primeira coluna desse meu data frame Iris2. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o R o seguinte, nessa posição, então, na primeira linha da primeira coluna, por favor, coloque, né, ou adicione a observação ou o valor NA. Então, Ctrl Enter, vou fazer novamente a leitura das linhas iniciais desse data frame. Observem aqui no canto esquerdo inferior, que agora a gente tem, né, na posição primeira linha, primeira coluna, o valor NA, certo? Então a gente consegue adicionar, substituir rapidamente qualquer observação dentro de uma posição qualquer, tá? Certo. Então a primeira função que a gente vai ver no vídeo, nesse vídeo é a função cbind. Então para que ela serve? Deixa eu só esticar um pouco a tela aqui. Mas a função cbind, ela vai adicionar colunas, tudo bem? Ou agregar colunas num data frame, por exemplo. Então eu vou criar um objeto, na realidade eu vou utilizar o mesmo nome, então eu vou substituir o que já existe, né, nesse Iris2. Vou utilizar a função cbind e como argumentos eu vou utilizar o que eu quero agregar, né, o que eu quero adicionar. Eu tenho dois argumentos aqui, poderia ter N, tá? Poderia ter vários. Nesse caso, então, o que eu estou pedindo para o R fazer? Tá, então dentro do meu objeto Iris2, coloque, né, emparelhado, o próprio data frame Iris2 que eu fiz, que eu estou utilizando já, e ao lado dele, coloque uma nova coluna, e essa nova coluna eu vou nomeá-la, né, como nova, e dentro dessa nova coluna, adicione os valores REP-NA 150. O que significa isso? Esse REP que a gente tem aqui é o comando para realizar uma repetição. Então eu quero que o R repita ou replique valores, né? Qual o valor? Primeiro argumento, NA. Então eu quero que o R repita os valores NA. Quantas vezes? 150. Por que 150? Porque o meu conjunto de dados original tem 150 linhas.
Então, por conta disso, eu quero que o R crie uma coluna chamada nova com os valores NA 150 vezes, em 150 linhas. Vou dar um Ctrl Enter aqui e vou pedir para o R fazer a leitura novamente desse data frame, tá? Então, observe aqui no output que agora, além das 5 variáveis ou 5 colunas originais que a gente tinha, a gente adicionou uma sexta que a gente chamou de nova, e essa variável nova, ou essa nova coluna nova, tem como observação o valor NA, né, nas 150 linhas dela. A segunda e última função que a gente vai ver é a função subset, tá? Essa função é extremamente importante porque ela faz recortes dentro de um data frame de interesse. Então eu vou criar um novo objeto aqui que eu estou chamando de dados e o objeto dados ele vai receber um recorte, então utilizando esse subset, e como argumento, meu primeiro argumento é qual é o data frame que eu tenho que utilizar, ou qual o data frame que eu vou utilizar para fazer o recorte. No caso, eu estou pegando o conjunto de dados original íris. Então eu quero recortar esse conjunto de dados original íris. Como que eu vou recortar ele? E aí eu vou colocar uma condição, né? Vou colocar uma condição no segundo argumento dessa função subset. Qual que é a condição que eu estou apontando aqui? Eu quero recortar o meu data frame íris nas linhas, eu quero pegar simplesmente as linhas que tem o petal length maior do que 5. Tá? Então, Ctrl Enter. Vou ler aqui a dimensão, né, desses dados. Observe que anteriormente, né, o nosso data frame original tem 150 observações. Agora, verificando a dimensão desse novo objeto, eu tenho apenas 42 linhas, ou seja, 42 observações. Eu vou fazer a leitura das primeiras linhas, tá, desse novo data frame que a gente acabou de criar. Observe aqui na terceira coluna, tá, de petal length, a gente tem apenas linhas, né, ou observações com valores maiores do que 5, que era a nossa condição do recorte. Bom, novamente aí, nosso comando subset, ou a nossa função subset, vou criar o objeto dados, nesse caso eu vou substituir, né? Primeiro argumento, o data frame de interesse para fazer o recorte, e segundo argumento, a nossa condição. Nesse caso aqui, eu estou dizendo para o R o seguinte, eu quero recortar o meu data frame original íris e eu quero pegar as linhas que têm valor espécie exatamente igual a setosa. Se eu quisesse pegar os valores diferentes, eu poderia utilizar, por exemplo, exclamação igual, né? Nesse caso, eu pegaria todas as linhas cujas espécies, né, não fossem exatamente igual a cetosa. Apenas voltando para o que estava inicialmente, então eu vou recortar o meu data frame original, vou pegar as linhas cuja espécie é igual a cetosa. Ctrl Enter. Vou verificar agora a nova dimensão dos dados. Observe que a gente tem 50 linhas ou 50 casos em que a espécie é exatamente igual à cetosa. Novamente utilizando a função subset. Primeiro argumento íris, segundo argumento a minha condição para recolher as linhas ou para recortar as linhas aí desse data frame original. Nesse caso eu tenho duas condições. A primeira condição eu quero pegar as linhas cuja espécie seja exatamente igual à cetosa, e a minha segunda condição eu quero pegar as linhas que a minha condição seja que as linhas sejam ou apresentem petal length maior do que 5. Nesse caso, eu estou utilizando um conector aqui, um caractere especial, que é o e-comercial. O que significa esse e-comercial? Significa justamente e, ou seja, eu vou recortar o meu data frame original íris e vou pegar as linhas que apresentem as duas condições que eu estou utilizando conjuntamente ou simultaneamente. Então, para uma linha ser selecionada, ela tem que apresentar essas duas condições. Ou seja, a espécie tem que ser igual a cetosa e o petal length tem que ser maior que 5. Então, Ctrl Enter. Vamos verificar a dimensão desses novos dados. E agora observe aí que a gente tem 0 linhas, né, e 5 colunas. Ou seja, nenhuma das linhas, nenhuma das observações do nosso data frame original, que era o íris, possui essas duas características simultaneamente. Por fim, as últimas linhas de comando, de novo, nossa função subset. Novamente, íris é o data frame de interesse que eu quero realizar o recorte.
E o meu segundo argumento, a gente tem novamente as duas condições, espécie igual a cetosa, petal length maior que 5. Só que observe que agora o caractere especial que divide essas duas condições é uma barra, né? E o que significa essa barra? É o conector OU, né? Ou seja, eu quero recortar ou coletar as linhas de dentro desse data frame que apresentem espécie igual a cetosa ou petal length maior que 5. Tá? Então, para a linha ser recolhida, né, ou adicionada nesse novo objeto dados, ela tem que atender pelo menos uma dessas condições. Não precisa ser as duas simultaneamente, como no caractere especial anterior. Então, Ctrl Enter e a dimensão dos dados. Nesse caso agora, então, a gente tem 92 observações ou 92 linhas. Tudo bem? Esse então é o último vídeo, né, referente à manipulação do data frame. A partir do próximo vídeo a gente começa a conversar sobre o arquivo de help, né, o arquivo de ajuda do R. Muito obrigado.